Esse é o slide 1 e esse trabalha sobre o parâmetro do pátio. É muito importante a gente entender que grande parte da educação das crianças acontece não só dentro das salas de aula, mas também nas áreas livres das escolas, como os pátios e os playgrounds. Em consequência disso, o pátio ele acaba sendo uma parte essencial de qualquer projeto escolar. Apesar disso, é muito difícil a gente encontrar na literatura referências que sejam específicas para a aplicação dos parâmetros no pátio. E o que acontece é que muitas vezes a gente tem que procurar referências de outras áreas escolares para a gente poder aplicar nas áreas livres. O pátio, então, ele é responsável por abranger não só as quadras esportivas, mas também todas as atividades pedagógicas e de lazer que são ofertadas pelas instituições. O que acontece muitas vezes é que as escolas ofertam atividades como aulas de dança, por exemplo, mas elas não têm um local específico para que essas atividades sejam realizadas, e elas acabam tendo que ser realizadas nos pátios e nas áreas livres das escolas. Então, essas regiões elas têm que ter estrutura para poder ofertar todas essas atividades. Em muitos casos, o pátio ele também serve como área de entrada para os usuários, porque ele seria a área onde as crianças esperariam os pais, ou onde os pais iriam buscar as crianças, por exemplo, e ele tem que ser um local aconchegante, principalmente em dias chuvosos, para as pessoas não precisarem ficar embaixo da chuva e terem um local para poder esperar os seus filhos ou os seus pais. Muitas vezes o pátio ele também serve como extensão dos refeitórios e das lancherias. Devido à grande importância que o pátio tem nas instituições escolares, muitas escolas às vezes optam por sair dos padrões e fazer alguma coisa diferente, que explore novas possibilidades e que atraia a atenção dos usuários. É muito importante, então, que essas áreas elas contenham vegetação suficiente para poder gerar sombra adequada ao clima de cada lugar. Elas têm que apresentar um projeto paisagístico que seja de fácil manutenção e, ao mesmo tempo, que proporcione o contato dos usuários com a natureza. Ao mesmo tempo, a gente tem que evitar taludes íngremes por causa da segurança das crianças e de todos os usuários. E quando houver topografia acidentada, é recomendado que se criem platôs que sejam interligados por rampas. A canalização de vento e insolação excessiva também tem que ser evitadas ao máximo. Esse é o slide 2, que é a primeira referência, que seria o Colégio Montessori, feito pelo Estúdio Transversal em 2018. Esse projeto, então, ele está localizado numa região onde a topografia é muito diversificada, e os arquitetos eles optaram por fazer o menor número de alterações possíveis nesse terreno, de forma que toda a escola, todas as áreas livres e o pátio, eles foram projetados baseados nessa topografia. O objetivo dos espaços da escola é justamente favorecer a relação entre os alunos e essas diferentes escalas que são dadas justamente por essa topografia diversificada. Então, essas escalas elas foram utilizadas para realizar plataformas, para realizar jardins, para realizar brincadeiras que sirvam como um cenário dinâmico para que as crianças e todos os usuários se sintam atraídos por aquele local. A ideia da escola é que as aulas possam ser ministradas tanto dentro das salas de aula como nesses espaços livres, o que também segue a filosofia Montessori de que o local seja um espaço flexível e que ele incentive não só o desenvolvimento pessoal de cada aluno, mas também as relações entre um aluno e outro e que ele gere essa integração entre os alunos e dos alunos com a natureza. Esse é o slide 3, que seria a segunda referência, que é a Escola Primária de Park Walk. Esse projeto ele tem o objetivo de incentivar não só as brincadeiras físicas, as atividades físicas, mas também ele tem o objetivo de desenvolver as habilidades emocionais, sociais e cognitivas. Ele é dividido então em duas partes. A primeira parte ela é dedicada às atividades físicas mais ativas. Essa parte, ela conta com quadras esportivas, ela conta com uma estrutura central onde permite que as crianças escalem plataformas de diferentes alturas, que passem de uma plataforma a outra. Ela também conta com árvores, com bancos de madeira, e ela justamente tem o intuito de ser o local onde as crianças pratiquem atividades mais ativas. Já a segunda região, ela é focada mais em brincadeiras imaginativas.
Essa região, ela conta com um jardim que tem essa ideia de ser um local mais mágico. Ele conta com uma casa na árvore, ele tem uma cozinha de brinquedo e ele tem um santuário natural, que ele tem o objetivo de fazer com que as crianças usem mais o lado imaginativo. A escola também, então, conta com piscina, com um palco coberto e com uma área de parkour dentro dessas áreas livres. Esse é o slide número 4, que é a terceira referência, que é um jardim de infância localizado no Japão, que foi construído num local onde costumava ser um corpo de bombeiros. Esse projeto ele tem vários pontos interessantes, e o primeiro deles é que, ao contrário da maioria das escolas, que fecham as portas para o mundo exterior, que criam muros para separar as crianças do mundo exterior, justamente em prol da segurança dessas crianças, esse jardim de infância ele faz justamente ao contrário. Ele deixa mais aberto para que tenha essa relação com o mundo externo e ele coloca em prática a segurança humana. Dessa forma, todas as residências que estão localizadas ao redor dessa escola têm como manter uma comunicação com essas crianças, e essas crianças podem se comunicar com o mundo externo, o que favorece para desenvolver muito mais a habilidade de comunicação dos usuários. Outro ponto interessante é que essa instituição ela tem uma varanda, que é uma característica de construções residenciais normalmente, o que acaba por muitas vezes despertar essa sensação de familiaridade nas crianças. Essa varanda, ela também conta com alguns equipamentos de escalada, com algumas ondulações, com desníveis e com bancos que permite que a criança brinque ao mesmo tempo que ela está realizando a prática de exercícios físicos. O que essa escola diz é que quando as crianças participam dessas brincadeiras, elas acabam por ter alguns machucados muito leves, ou que elas tenham a sensação de não conseguir escalar, e daí elas sentem essa sensação de falha, o que proporciona uma sensação de desafio nas crianças, e o que aumenta mais ainda o processo de desenvolvimento dessas crianças. Essa é a prancha número 5, então, que é a quarta referência, que é uma construção que foi feita num local que costumava ser uma residência histórica chinesa de 1725. Esse projeto, então, ele é um pátio que ele é cercado por um teto flutuante, que tem como objetivo criar uma narrativa onde o antigo e o novo eles coexistem. No caso, no terreno onde foi construído esse projeto, existiam 3 árvores antigas que não foram modificadas. Então, todas essas ondulações e todo o projeto, ele foi construído respeitando essas árvores e criando essa imagem de que o antigo e o novo estão coexistindo no mesmo local. Toda essa ondulação, junto com o uso de cores que acontece no local, junto com esse teto flutuante dinâmico, eles criam um aspecto mágico para as crianças que incentiva a imaginação delas. O projeto conta também com um playground que é todo colorido e com outras atividades que também são focadas na parte mais física ativa das crianças. Então, ele não foca só nessa área imaginativa, mas também na área das atividades mais físicas. Essas ondulações, elas também têm o objetivo de representar planícies e colinas, de forma que crie uma paisagem lúdica e que incentive também a imaginação das crianças. O projeto também do pátio, por ser um local mais aberto, ele incentiva a inclusão entre as crianças de diferentes idades, para que elas possam ter contato entre si. O projeto também apresenta escorregadores e diversas áreas verdes para que as crianças possam conviver. Esse é o slide número 6, que é a referência número 5, que é uma pré-escola localizada em Singapura, construída em 2018. O pátio dessa escola, então, ele é todo coberto por um telhado suspenso, que, ao mesmo tempo que ele transmite segurança para as crianças, ele também incentiva que exista essa relação com o mundo externo.
Todas essas aberturas elas foram projetadas para que não sejam recebidos raios solares de forma direta. E há também a presença de muita vegetação nesses espaços. Além das atividades lúdicas, esse espaço ele também serve como praça para que aconteçam eventos e celebrações. Essas atividades de lazer, elas estão dispostas nos 3 andares dessa instituição e todas elas são conectadas por uma rampa curva e contínua, o que faz com que existam muitas conexões físicas e visuais, porque todos os andares, eles têm visão para os outros andares e assim por diante. Isso faz com que exista muita integração entre todas as crianças e todos os adultos que estão naquele local. Cada local também foi projetado de uma maneira diferente em termos de escala, então cada local, por exemplo, tem brinquedos maiores que outros, eles têm texturas diferentes, o que faz com que isso incentive muito a imaginação das crianças e atraia elas para todos esses locais diferentes. A área central, ela possui bancos e muita vegetação, o que faz com que as crianças tenham uma vista bastante humanizada e que elas possam ter contato com a natureza. Esse é o slide número 7, que é a 6ª referência, que é uma escola sem fins lucrativos localizada na Holanda. Nesse projeto, todas as áreas livres são dispostas ao redor da escola e todas elas têm o objetivo de atender as diferentes faixas etárias das crianças que estudam nessa escola. Todas elas apresentam bastante vegetação, todas elas apresentam bancos e elas apresentam também alguns declives suaves e cercas de madeira. Esses declives, eles são utilizados para que sejam realizadas algumas brincadeiras, como escalada e escorregador. As atividades físicas mais esportivas, elas foram posicionadas dentro de um ginásio, como, por exemplo, as quadras. Esse ginásio, ele é todo aberto com janelas e com vidro para que possa ser facilitada essa visualização de dentro do ginásio para as áreas livres, também para manter o controle das crianças e também das crianças para dentro do ginásio, com o objetivo de gerar, então, a integração total entre todas as instâncias da edificação. Esse é o slide número 8, que é a 7ª referência, que é o pátio que serve de acesso para a seção juvenil de educação artística no Museu de Israel, que está localizado em Jerusalém. Esse pátio, então, ele serve como ponto de encontro tanto para crianças quanto para jovens, tanto quanto para adultos. Todo o projeto desse pátio, ele foi definido através de um pinheiro que já existia no local. O objetivo dele, então, foi preservar essa memória coletiva da infância que muitas pessoas têm, que é a de casa na árvore, que é uma estrutura que esteve presente na vida de muitas crianças e que ela gera essa sensação nostálgica que instiga a imaginação das crianças. Então, essa foi a ideia central do projeto. Toda a estrutura dele funciona como um elemento único e contínuo que serve para que diversas atividades aconteçam. Ao mesmo tempo que as crianças podem utilizar essas plataformas para subir, para escalar, para correr, as pessoas também podem utilizar elas para sentar. A estrutura também se transforma em um pátio no térreo, onde ela tem uma topografia toda acidentada, que foi coberta com a borracha EPDM, que é uma borracha sintética, e ela serve tanto para a pessoa deitar, quanto para a pessoa sentar, quanto para as crianças correrem e realizarem brincadeiras, e ela também emoldura o cenário daquele local, o que torna uma referência muito interessante. Esse é o slide número 9, que é a 8ª referência, que é uma escola experimental localizada na China. Essa edificação, então, ela é bastante complexa e ela possui vários andares. Ela é dividida em 2 partes, cada uma com uma altura diferente, e essas partes elas são conectadas por áreas livres. A metade oeste dessa edificação, ela também utiliza um espaçamento entre as salas de aula que acaba por gerar um pátio no estilo vale, com limites curvos, porque toda a edificação ela é curva.
Esses limites curvos, eles servem para conectar todas as áreas livres e todos os pátios que estão presentes em todos os andares até os níveis subterrâneos, que é onde eles se juntam aos jardins que se localizam lá embaixo. Nos andares mais baixos é que estão localizadas as atividades mais esportivas, que tem as quadras, que tem algumas plataformas onde as crianças podem correr, onde os jovens podem realizar diversos tipos de atividades. Nesse ambiente também estão localizadas pistas de corridas e quadras de esportes. Esses locais, eles são todos conectados, então, por esses elementos curvos, que tem um declive bem natural. Todos os ambientes, eles possuem iluminação e ventilação natural, e eles variam entre espaços cobertos e espaços totalmente abertos. Esse é o slide número 10, que é a nona referência, que também é uma escola localizada na China, mas que, por sua vez, ela é uma instituição realizada para crianças que necessitam de educação especial. Então, ela leva muito em consideração as particularidades dessas crianças. No caso, as crianças que necessitam dessa educação especial, elas muitas vezes acabam por se sentir diferentes das outras crianças, o que pode influenciar o desenvolvimento da habilidade de comunicação dessas crianças. Então, isso foi levado muito em conta justamente para que fosse criado um ambiente onde essa habilidade de comunicação possa ser mais desenvolvida. Principalmente nos ambientes externos, como é o caso do pátio e das áreas livres, porque esses são os locais onde geralmente ocorrem maiores interações entre as crianças e entre crianças de diferentes idades. Todo o design desse projeto ele foi feito com o objetivo de se parecer um vilarejo, para que toda essa experiência escolar ela possa se transformar muito mais familiar para essas crianças. Em cada uma dessas atividades que é realizada ao ar livre, por exemplo, a gente tem algo que parece uma área para apresentação de shows ou para que aconteçam encontros entre as crianças, entre os adultos, talvez até áreas ao ar livre. Cada uma dessas áreas ela conta com um declive diferente, o que gera uma sensação única em cada espaço, o que também acaba por incentivar o desenvolvimento da imaginação dessas crianças. Além disso, também existem várias áreas verdes dentro dessa escola, para que as crianças tenham também esse contato com a natureza, com as árvores, ao mesmo tempo que elas têm contato com as outras crianças. Essa é a prancha número 11, que é a 10ª referência, que é um jardim de infância localizado no Japão. Esse jardim de infância, então, ele foi projetado por uma empresa de bem-estar social que é especializada em instalações de cuidados com os idosos. O conceito geral desse projeto, ele é de que uma escola maternal deve parecer com uma grande casa. Dessa forma, então, a gente tem no mesmo ambiente crianças de 3 anos convivendo com crianças de 5 anos e tendo essa interação entre elas. Ao mesmo tempo, a gente tem crianças dormindo no mesmo ambiente que crianças estão brincando, o que reforça mais ainda essa sensação de casa, essa sensação reforça ainda mais essas qualidades domésticas desse ambiente. Ele também foi projetado num local que é envolto por montanhas e uma floresta, e ele está localizado numa encosta suave. Então, essa topografia ela foi aproveitada para que os ambientes parecessem um grande conjunto de escadas. Então, essas atividades elas se dão em vários níveis, mas, ao mesmo tempo, a ideia do projeto é que não existam pontos cegos nessa instituição para que os educadores, os responsáveis possam estar sempre prestando atenção no que todas as crianças estão realizando nesse local. Nesse projeto também existe um lago natural do lado de fora, que é responsável pela captação das águas da chuva e que serve para que as crianças elas
possam ter esse contato com a natureza e que elas entendam que esse espaço construído onde elas estão, ele não está separado do ambiente natural onde esse projeto está inserido, que as duas coisas, o ambiente construído e o ambiente natural, eles devem conversar entre si e não se sobrepor ao outro. Então, isso gera essa integração das crianças com a natureza. Esse é o slide 1.